Seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Guilherme Alves. No vídeo de hoje eu vou te mostrar um padrão gráfico que tem uma altíssima taxa de acerto. Se você ficar comigo até o final do vídeo, eu te garanto que você vai finalizar essa aula com uma visão totalmente mais aprofundada do mercado. E é uma aula bem simples, então vale a pena você assistir. Olha só, eu estou aqui no gráfico do EURO-NZD, tempo gráfico de 5 minutos, é uma aula rápida, prática e sem enrolação, que eu sei que vocês estão cansados aí de enrolação no YouTube. Então, primeira coisa que vocês precisam identificar para poder localizar esse padrão que tem uma alta taxa de acerto é identificar um mercado trabalhando em tendência. O que é um mercado trabalhando em tendência? Conforme os parâmetros e princípios da teoria de Dow, nós temos três tipos de movimentação. Nós temos o mercado trabalhando em uma tendência de alta, que ela é composta por topos e fundos ascendentes. Eu vou desenhar, pessoal, o que eu estou falando aqui para poder facilitar o entendimento para vocês, ok? Então, uma tendência de alta, ela é composta por topos e fundos ascendentes. Nós vamos sempre fazendo fundos mais altos e, consequentemente, nós vamos renovando os nossos topos, ok? Em contrapartida, uma tendência de baixa, ela é composta por topos e fundos descendentes. É a mesma lógica, porém, no exemplo ao contrário. Então, aqui a gente vem desenvolvendo topos e fundos descendentes. E nós também temos o mercado trabalhando lateralizado. Quando eu identificar um mercado lateral, esse movimento que eu vou passar para vocês, que tem uma altíssima taxa de acerto, ele não vai funcionar. Voltando então aqui para o gráfico, partindo dessa linha de raciocínio que eu expliquei para vocês, nós precisamos identificar o mercado em tendência. Aqui no gráfico do EURO-NZD, visivelmente, nós temos o mercado trabalhando dentro de uma tendência de baixa, concorda comigo? Mais uma vez, o que caracteriza uma tendência de baixa? Mercado desenvolvendo topos e fundos descendentes. Olha isso aqui, isso não é igualzinho o exemplo anterior que eu mostrei para vocês ali. Ok, existe um movimento que é um movimento denominado como estrutura de movimento em V, ok, pessoal? Então, olha só, sempre que eu tenho uma tendência, esses movimentos de correção são estruturas denominadas como movimentos em V e eu posso utilizar essas estruturas ao meu favor para poder realizar lucros dentro do mercado. Então, aqui nesse exemplo, se eu pegar esse movimento, tá vendo? É uma estrutura de movimento em V. Quando o mercado rompe o topo anterior e volta num pullback, eu posso estar executando uma operação na ponta da compra e posso estar projetando esse movimento aqui para cima utilizando a nossa ferramenta Fibonacci, ok? Eu sei que é um vídeo mais rápido mostrando essa técnica para vocês, vou tentar ser objetivo, mas prestem atenção, vale muito a pena. Quando eu tenho uma tendência de baixa, pessoal, olha só. Então aqui, por exemplo, ele vem desenvolvendo topos e fundos descendentes e ele fez esse movimento de correção. Essa estrutura aqui, como eu já expliquei, é uma estrutura denominada como movimento em V. O que eu faço quando eu identifico um movimento desse? Geralmente eu posso vir aqui, pegar uma ferramenta de retângulo só para poder melhorar a visualização para vocês, ok? O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou pegar aqui máxima e mínima desse movimento, ok? Vou dar um zoom agora. Eu vou pegar aqui, então, máxima, né? Aqui a mínima e aqui em cima a máxima, desconsiderando ambos os pavis, ok? Sempre vou desconsiderar ambos os pavis. Toda vez que eu identificar um movimento desse de correção a favor de uma tendência, aqui no caso é o exemplo de uma tendência de baixa, mas poderia ser o exemplo de uma tendência de alta também. Quando eu identifico essa estrutura, a partir do momento que eu já marquei, eu vou fazer a projeção do meu alvo. Calma que eu já vou te explicar como que se dá a entrada nesse tipo de operação. Eu vou pegar aqui a minha ferramenta Fibonacci, certo? Ferramenta de expansão, então eu puxo ela da base de cima até a base de baixo aqui da minha estrutura de movimento em V, coloco essa outra linha aqui em paralelo a essa outra linha, né? Coloco aqui uma do lado da outra e a partir daqui eu já tenho a marcação dos meus alvos. Eu tenho o primeiro alvo de Fibo e eu tenho o segundo alvo de Fibo também. Como que se dá a execução da entrada nesse tipo de operação? Como que eu faço para poder colocar o meu stop também em um ponto técnico onde ele vai ficar protegido no gráfico? Vamos lá. Para poder executar a operação do movimento em V, eu preciso que o mercado confirme o rompimento em relação ao último fundo da estrutura de movimento em V. Ou seja, aqui é o fundo do rompimento, eu preciso que algum candle feche abaixo dessa região. Foi o que aconteceu exatamente aqui nesse candle vermelho. Ele fechou abaixo dessa região anterior e voltou no pullback.
Quando ele volta no pullback, que é retornar exatamente no ponto do rompimento, aqui sim nós temos uma oportunidade para executar uma operação na ponta da venda. Então teria acionado uma venda exatamente nessa região. E aqui a gente faz a projeção dos nossos alvos, como eu acabei de explicar. Aqui nós teríamos o primeiro nível da Fibo. Observem, pessoal, como que o mercado bateu certinho aqui. Ó, olha como que o mercado bateu certinho no alvo da Fibo e respeitou. Esse foi o primeiro nível. Logo aqui abaixo, nós tivemos o segundo nível de Fibo. Observem também como que o mercado bateu nesse segundo nível de Fibo e observem como que ele também respeitou essa região. E nós temos também esse último alvo da projeção de um movimento em V, que é o 161,8. Observem também que o mercado bateu aqui, ó, e acabou respeitando a amplitude desse movimento. Então, sempre que eu identifico uma estrutura de movimento em V, vamos recapitular aqui o passo a passo, ok? Primeiro, você vai esperar a confirmação do rompimento, que é o mercado fechar abaixo do fundo anterior. Segundo, você aguarda o pullback exatamente no ponto que ele rompeu para poder executar a sua operação. Terceiro, você projeta o teu alvo de Fibo, tá? O stop, onde que eu posiciono? O stop sempre é posicionado atrás do último topo, tá? No caso de uma venda, e atrás do último fundo, no caso de uma compra. E onde que eu saio da operação? Você pode sair no primeiro alvo de Fibo, que é onde nós temos a maior taxa de acerto, porém aqui a relação risco-retorno fica um pouco negativo. Um exemplo, se você está arriscando $100 na operação, saindo no primeiro alvo, mais ou menos ali você vai estar saindo com 60, 70 dólares de lucro, ok? Quando você sai no segundo alvo de Fibo, isso já iguala. Se eu tenho $100 de risco, eu vou sair com $100 de lucro. E no terceiro e último alvo aqui, ó, que é a projeção de 161,8, aqui as coisas ficam mais interessantes. Se eu entro arriscando $100 de lucro e consigo segurar a minha operação até o terceiro nível, ok? Eu vou estar buscando quase o dobro do que eu estou arriscando. Então, se eu arrisco 100, eu vou estar buscando em média 170, 160, por aí. Beleza, pessoal? Então, nessa aula prática do dia de hoje, eu quis mostrar para vocês aqui um pouquinho da estrutura dos movimentos em V. Se você gostou desse conteúdo que eu passei aqui para você, se isso te ajudou de alguma forma, já deixa o seu like aqui no vídeo, porque isso me ajuda muito para o YouTube também mostrar para outras pessoas que o meu conteúdo é relevante, e dessa forma o YouTube também entende que esse tipo de vídeo é interessante para você e vai estar te recomendando mais vídeos assim, ok? Lembrando, Guilherme, se você mostrar esse movimento aí, mostrar depois que já aconteceu, é muito simples, todo mundo consegue fazer isso. Qual que é a diferença, pessoal? Eu mostro tudo lá no meu Instagram, tá? E além do mais, eu tenho uma sala ao vivo, onde eu opero ao vivo junto com os meus alunos, e todos esses movimentos aqui eu passo antes de acontecer. Se você quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, aqui na descrição do vídeo tem os links de contato para você poder falar diretamente comigo. Tem um link também de um curso completo meu com mais de 12 horas de conteúdo e o meu Instagram, pessoal, o mais importante. Me sigam no Instagram, porque lá eu posto muito conteúdo relevante sobre o mercado financeiro todos os dias. Então, se você gostou, inscreva-se aí no canal e deixa o like. Valeu, rapaziada, e até o próximo vídeo, hein?